transmitindo esta live pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook da revista Isto É. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira juntos. Muito obrigada pela participação de todos. Aos 38 anos, Carlos Lula está no comando do Conselho Nacional de Secretários de Saúde desde o ano passado, de 2020, então, não é? Quando ele foi eleito presidente do CONAS, depois de ter atuado como vice-presidente da região Nordeste no mesmo conselho. Lula é o atual secretário de Saúde do estado do Maranhão, que tem como governador Flávio Dino, do PCdoB. Carlos Lula, que estará aqui hoje conosco, ele é advogado, ele é formado pela Universidade Federal do Maranhão, é consultor legislativo de carreira e também professor universitário. Além de atuar como secretário de saúde, Carlos Lula foi presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares. Um longo currículo aí do nosso entrevistado desta sexta-feira. Vamos então conversar com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, também conhecido como CONAS, Carlos Lula. Boa tarde, presidente, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite da revista Isto É e estar aqui nesta tarde conosco. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ara, boa tarde a todo mundo que nos assiste. É sempre um prazer poder estar falando de saúde pública, ainda mais em tempo de pandemia, e poder estar vestido dessa forma na sexta-feira, que era para ser uma sexta-feira de carnaval, né? E a pandemia não nos permitiu isso. Ano que vem a gente tira aí, faz um carnaval de 20 dias, quando a pandemia, enfim, estiver controlada. Mas, por hora, a gente vai levando o debate da saúde pública, que é o que a gente tem para essa sexta-feira. Faltou aquele abadá, aquele enfeite do Natal, não é, Lula, do Carnaval, que todo mundo queria estar vestido hoje, mas vamos falar então do que importa, que é a pandemia que está assolando o nosso país aí há quase um ano, não é? Desde que tudo começou. Afinal, o primeiro caso de coronavírus foi registrado no Brasil exatamente um dia depois do final do Carnaval do ano passado, não é? Então, foi um ano realmente de muito trabalho que você teve na presidência do CONAS e também, claro, como secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Eu quero começar, Lula, a nossa live falando a respeito do que aconteceu ontem aqui em Brasília, no Senado Federal, no qual o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve no Senado a convite, um convite que foi aprovado pelos senadores por meio de um requerimento de autoria da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, no qual o ministro tinha a intenção de ir ao Senado tirar dúvidas dos parlamentares a respeito da atuação do Ministério da Saúde no combate à pandemia, mas também, principalmente, com relação ao caos em Manaus, na Amazônia, onde ocorreu, para além do coronavírus, as pessoas morrerem asfixiadas por falta de oxigênio, numa situação extremamente dramática e dolorida para todo mundo. Se para nós, longe, dava uma angústia ver aquilo, quem dirá para os familiares dos pacientes. E o que me chamou muito a atenção, Lula, é que ontem, durante a manifestação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele falou que não houve problema com oxigênio, com falta de oxigênio, mas sim que houve uma intenção, uma manifestação daquele grupo que esteve alguns dias antes ligado ao Ministério da Saúde lá em Manaus, que era um problema na rede de oxigênio. Afinal de contas, se nós temos um problema na rede de oxigênio, não era deduzível que iria ter problemas também na questão de falta de oxigênio e que essas pessoas poderiam morrer por conta disso, Lula? Como é que vocês avaliam essa resposta do ministro? Então, Yara, para a gente não ser injusto, eu acho que a gente tem que entender duas coisas. Uma coisa é responsabilidade política, outra coisa é responsabilidade administrativa. A gente não pode confundir uma coisa com outra. De verdade, a quem cabe a gestão de uma unidade hospitalar é ao município ou ao Estado. O Ministério ele auxilia a gente, mas ele não tem gestão das unidades, a não ser suas unidades de saúde. Então, a responsabilidade administrativa, se faltar ou deixar de faltar oxigênio, no fim das contas, é dos secretários municipais ou estaduais. Obviamente, o Ministério tem uma responsabilidade política nisso tudo. Tanto é verdade que havia uma extrema dificuldade que o Ministério foi para lá. Foi para lá e não foi só o ministro, foi o ministro com todos os secretários do Ministério
diante da situação que se tinha na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E aí a gente tem que fazer uma retrospectiva para entender o que se passava ali. A gente acha que não, mas instabilidade administrativa gera caos na saúde pública. Salvo engano, a gente está no 4º secretário de saúde já, o 5º, já perdi a conta, do estado do Amazonas. Não tem como funcionar, a gente está entrando no 3º ano do mandato, não tem como a gente ter estabilidade, não tem nem como se aprimorar os processos de trabalho se o tempo todo eu estou no jogo de dança de cadeiras, trocando. Teve uma secretária lá que ficou um mês e foi logo presa, né? Teve outros que passaram também pouquíssimo tempo. Então, isso também leva a um problema do ponto de vista administrativo, que é do quê? A possibilidade de faltar oxigênio. Tinha que estar previsto. A gente conversava com o secretário de Manaus, do Amazonas, e ele dizia, a gente errou no cálculo, porque quando chegou dezembro, até outubro ele tinha tudo controlado. Quando chegou novembro, que aumentou muito rapidamente o número de casos, e eles quiseram ampliar a capacidade dele de oferta de leitos, eles não fizeram um cálculo correto do oxigênio. E não tinha como chegar ao oxigênio rapidamente. Erro de cálculo, secretário, é tão absurdo você ouvir falar em erro de cálculo e faltar oxigênio a ponto de morrerem pessoas. Não dá para ser uma coisa que você faz num cálculo de caderninho. Não é. Então, assim, é uma falha enorme, numa cadeia enorme de pessoas, que não é culpa de uma pessoa só, mas houve uma falha ali tremenda. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia. Todos viveram dificuldade na expansão da rede de oxigênio no ano de 2020, todos os estados, porque a gente nunca expandiu tão rapidamente o número de leitos. Eu vivi essa dificuldade aqui, mas eu me reunia com as empresas, eu tinha mais oferta. Já que a oferta era escassa para o estado do Amazonas, isso tinha que estar no radar. Obviamente, eu não posso fazer muita coisa enquanto representante dos demais secretários. Eu não me atenho à dificuldade de cada secretaria, mas o Ministério devia fazer isso. E nisso o Ministério, ainda que não tenha responsabilidade administrativa, tem responsabilidade política, porque ele foi alertado pela própria secretaria. Apesar de todos os problemas administrativos que a gente pode pensar, a gente tem que dizer assim, não, o Ministério tem sim responsabilidade política em relação ao que aconteceu em Manaus. Não podia ter deixado, não podia ter falhado. A gente não faz mais transporte de oxigênio em balas, como a gente viu, o artista tentando fazer o consumo de oxigênio. Nas redes sociais, de alguns artistas. Isso, tentando fazer rede social, tentando levar. A gente não faz transporte de oxigênio por avião, é muito arriscado, é muito pesado. A gente faz por via terrestre. A gente não usa mais aquelas balas, a gente usa tanques, a gente usa usinas, tem outras tecnologias. Aquelas balas rapidamente terminam. Se eu vou fazer a conta de quanto um paciente precisa em uso de oxigênio, aquilo ali se esgota em algumas horas. Então, assim, não é aquilo que ia salvar. Na verdade, era a necessidade de ter uma rede estruturada. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivi no meu estado uma situação muito parecida com o Amazonas. Eu expandi minha rede. Se eu não tivesse expandido, não agora na Covid-19, que eu expandi também, expandi mais, mas antes, nos anos anteriores, eu ia ter oferta de serviços só em um local. E não tem nada pior para a saúde do que não regionalizar essa oferta de serviços. O Amazonas, daquele tamanho, só tem oferta de serviço de saúde, de unidade de terapia intensiva na cidade de Manaus. Assim, aí é impossível, porque todo mundo se acode para o mesmo local. E é óbvio que vai dar problema. O sistema não aguenta. Aqui eu vinha expandindo pelas mais diversas cidades desde 2015. Por isso, eu não tive tanta dificuldade ao poder realizar a expansão nesse momento de dificuldade. Mas Manaus tinha que ter no radar que provavelmente ela levaria a essa dificuldade, porque não tem uma rede de saúde grande. Se concentra tudo na cidade de Manaus. Então, todo o Amazonas, aquele estado daquele tamanho, se acode só de um local. Secretário, me parece que o que aconteceu em Manaus é algo que o Brasil ainda teve muita sorte de não ter ocorrido em cadeia em outras cidades, em outras regiões, porque o sistema de saúde das cidades ele não estava preparado para um caos
como aconteceu com a Covid-19. Então, a probabilidade de isso ter ocorrido em outros lugares era bastante grande também, não é? A gente tem risco de pelo menos mais 3 estados da região norte. E isso é importante a gente colocar no radar. Rondônia, Roraima e o Amapá. O Amapá também, tudo chega só por via aérea, não tem estrada. Ou por rio. A via fluvial, lá demora 2 semanas para chegar. Então, tem uma dificuldade logística nesses estados, Roraima, Rondônia, por fazerem fronteira com o Amazonas e terem tido um acesso muito grande de pessoas do Amazonas em busca de referência de saúde nesses estados, chegando de carro, chegando de ônibus, chegando de barco, chegando de qualquer jeito, mas tentando chegar para ter uma referência de saúde. Isso já estressou esses 2 sistemas de saúde que estão em muita dificuldade. Nessa semana, o secretário de Roraima pediu ajuda dos outros estados, porque ele queria ampliar, ele tinha oxigênio, ele tinha as outras, mas não tinha um negócio chamado bomba de fusão. E bomba de fusão nunca voltou à normalidade desde o ano de 2020. Eu não tenho no mercado para comprar. Então, O que veja você só. consegue me explicar do que é a função dessa bomba de fusão? A bomba de fusão ela faz o gotejamento de a medicação do paciente que está no leito, né? Era aquilo lá que vinha a enfermeira e fazia a conta e fazia o cálculo e colocava a gotinha para cair. Hoje é feita de maneira automática e a gente precisa disso para ter mais segurança em relação a pacientes de UTI. Então, em cada leito de UTI desse, eu tenho uma série dessas bombas que ficam ao lado do leito. Eu não tenho isso para vender no mercado do mundo. Não encontro, ainda que eu tenha recurso, eu não encontro quem entregue. Então, ele pedia ajuda dos demais estados, quem tinha bomba de fusão sobrando, que podia emprestar para ele. Então, veja que a gente não está hoje numa situação confortável, nem o Amazonas, nem os estados do Norte. É verdade que lá estabilizou, mas estabilizou num número altíssimo de mortes, e estabilizou também porque os estados começaram a ofertar leitos, e a gente já transportou mais de 500 pacientes do Amazonas para outros estados. Pois é, eu pergunto em relação a isso também. E até chegaram pacientes do Amazonas lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Eles cruzaram o país para serem atendidos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e isso em outras cidades também, que acabaram recebendo esses pacientes. Mas Manaus, ele concentra hoje, boa parte desses novos casos de Covid-19 que acontece, eles são oriundos dessa nova cepa do vírus. Qual é o risco que há, se é que há risco, de que a transferência desses pacientes para outras regiões ela possa aumentar o contágio por meio desta nova cepa do vírus? Há esse risco, secretário? Há o risco. Agora a gente resolveu assumir o risco, porque ou se assumir esse risco, ou simplesmente a gente ia perder mais algumas centenas de pessoas lá em Manaus. Então foi um momento de solidariedade. Todos resolveram assumir o risco. Mas a gente, pelo menos um mês, alerta ao Ministério que a gente pode paralisar. Assim, não tem mais sentido continuar correndo esse risco. O ideal seria que o próprio Ministério pudesse fazer um hospital de campanha às expensas do Ministério em Brasília. Sairia mais barato do que ir lá para Santa Maria. Imagina ter que cruzar o país inteiro. É mais barato, menos traumático, é mais rápido a gente montar essa estrutura num local só e poder fazer essa transferência de pacientes se houver necessidade. Não seria mais fácil montar esse hospital em Manaus mesmo, secretário? Não. Talvez fechar esse ciclo de possibilidade de expansão desse novo vírus, desse novo tipo de vírus, tipo, se ele está concentrado mais em Manaus, estruturar hospitais de campanha lá em Manaus e curar esses pacientes lá, do que talvez deslocá-los a Brasília ou alguma outra cidade, então? Manaus não tem resposta de insumo nesse momento. O ideal seria que fosse Manaus, mas Manaus não tem oxigênio para aguentar mais um hospital de 400 leitos. Onde é mais fácil ter esses insumos? Exatamente em Brasília ou em São Paulo, a gente não vai ter dificuldade de oferta disso. Se tentou fazer a entrega de oxigênios com uma das empresas que são fornecedoras, são poucas, né? Por via terrestre para chegar em Manaus, não conseguiu. Né? Acabou arrebentando muitos caminhões, demorou muitos dias. Então, essa resposta também seria insuficiente. Então, E essa resposta
tiveram no Ministério da Saúde? Ele chegou a responder a vocês? Seria o ideal que vocês já propuseram, mas receberam alguma resposta do Ministério da Saúde? Formalmente, a gente não recebeu. A resposta que a gente recebeu do Ministério foi que eles ficaram de ver, de estudar e de analisar a proposta de criar esse hospital de campanha. O problema é que assim não dá para demorar muito. Uma das coisas da pandemia é que a gente não pode demorar na resposta. A gente tem pouco tempo, a gente assim, tem muita chance de errar, porque a gente não tem muito tempo de pensar. Mas a gente tem que dar uma resposta imediata. Não dá para ficar, não, vou pensar aqui 2, 3 semanas para ver o que vai acontecer. Em 2, 3 semanas eu já perdi centenas de vidas. Quantas semanas eles já estão pensando na resposta que vocês ainda não receberam, secretário? Há pelo menos 3 ou 4 semanas. Isso a gente formalmente. Quantas vidas poderiam ser poupadas se vocês tivessem já tido a resposta do Ministério da Saúde por parte dessa a construção desse hospital de campanha nessas regiões, não é? Bem, muito provavelmente a gente já teria o hospital pronto, né? A gente não precisaria estar fazendo mais o transporte de pacientes pelo Brasil. E pensar que a gente estabilizou o número de óbitos aí em Manaus. Houve semanas em que houve mais de 5 por dia, de acordo com a semana epidemiológica. É só pensar aí na quantidade de vida que a gente podia ter poupado. Mortes, no fim das contas, que a gente poderia ter evitado. Secretário, eu questiono, fico pensando, talvez algum ouvinte, algum leitor nosso que esteja lá no Amazonas ouvindo isso, não é? E pensando o quanto nós somos inertes, não é? A gente não consegue fazer a situação. Você quer resolver, mas você, como população normal, não tem esse poder de solução. E acaba que nós ficamos nas mãos das autoridades, dos políticos, e que muitas vezes acaba entrando essas pressões políticas, esses jogos de interesse todos que nós sabemos que tem, e faz com que as pessoas acabem morrendo nessa situação toda. Nesse aspecto, eu pergunto porque o senhor é secretário de saúde do estado do Maranhão, no qual Flávio Dino é do PCdoB, um opositor a Jair Bolsonaro. Você acredita que em algum momento, ou sentiu em algum momento, alguma dificuldade por meio do Ministério da Saúde pela sua colocação nesse momento junto ao estado do Maranhão, ou não chegou a sentir isso? Yara, eu tenho uma ótima relação com o ministro e tento ter, porque até a posição que eu ocupo, é importante dizer, eu sou presidente de um conselho e a maior parte dos secretários fazem parte de governos que são da base do presidente, né? Não são contrários ao presidente. Mas, por outra, sim, a gente leva uma cotovelada aqui, leva outra cotovelada ali. O presidente esteve ontem no Maranhão, saiu daqui me criticando. Eu, inclusive, me assustei, porque muito dificilmente eu faço referência à pessoa dele. Eu não costumo fazê-lo. Eu trato as coisas institucionalmente, como elas deveriam ser. Eu acredito que se fosse aliado do presidente, teria mais a quadra que a gente tem para viver hoje. Eu também não reclamo disso, não. Eu acho que a gente tem de pontuar o que tem que ser pontuado, mas seria muito mais fácil se o presidente, no lugar de fazer uma cruzada santa aí, de tentar motivar e brigar, sabe lá por qual motivo, contra toda a sociedade, ele tivesse unificado o país em torno do combate ao vírus. Porque o inimigo que a gente tem hoje não é o Bolsonaro. O inimigo da sociedade é a Covid-19, é o vírus, é o coronavírus. Então, assim, não faz nenhum sentido, no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, a gente ter tido 3 ministros da Saúde, a gente ter trocado o ministro da Justiça, ter perdido o ministro da Educação por 2 vezes também. Eu ainda está criando uma confusão política, né? Eu está continuando esticando a corda. Não é momento de esticar a corda, é momento de dizer assim, bem, o que dá para a gente fazer aqui em conjunto? E isso sou muito tranquilo, porque eu sempre me dispus a conversar e a dialogar. Mesmo todos sabendo da minha posição crítica em relação ao governo Bolsonaro, é uma posição pessoal, mas eu nunca deixei isso contaminar minha relação com o Ministério. Pelo contrário, eu sempre tentei ajudar, inclusive dando dica, vai assim, faz assado, dá para a gente seguir por aqui, vamos caminhar por esse lado. Eu nunca coloquei minha posição pessoal, que é política, que vai se resolver lá em 2022, porque eu vou deixar de dar meu voto em 2022, mas eu nunca deixei isso se confundir com minha posição enquanto secretário de saúde. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar as coisas.
Com certeza, isso é o que falta muitas vezes para as autoridades políticas do nosso país. Lula, você falou que tem uma relação que considera boa com o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Você que tem, então, uma relação boa com o ministro, dá para aceitar o negacionismo com que muitas vezes ele próprio tratou a Covid-19? Yara, infelizmente, isso não faz parte só da postura do Ministério, mas, sobretudo, da postura do governo federal. E muitas vezes eu sinto ele até incomodado com a postura do próprio presidente da República, que poderia ter ajudado mais. Vê só, a gente perdeu 2 ministros da Saúde porque não concordavam com a postura do presidente, ou melhor, o presidente não concordava com a postura deles de tentar seguir protocolos que a ciência conduz, que a ciência diz. A gente perdeu o ministro Mandetta, perdeu o ministro Tais, menos de 30 dias de ministério, porque eles ousaram divergir do presidente em relação a algo que era essencial, que já se sabia, que o medicamento não tinha eficácia. Eu até queria que tivesse, porque a gente tinha solucionado o problema. Se a gente tivesse algum medicamento com eficácia para a doença, ótimo, a gente não ia perder ninguém. Bastava prescrever a medicação. Só que o problema é o contrário. Assim, ele precisa manter o tempo todo o inimigo a postos para manter seu exército motivado, e ele tem sempre que criar uma confusão. Ele adora criar confusão, ele se move com isso. Meio que a gasolina é o combustível do bolsonarismo, estar sempre criando um inimigo e estar sempre criando uma confusão. E acaba que, muitas vezes, pessoas que estão próximas ali do ministro, partidários, não poderia deixar de ser, foram eles que ganharam a eleição, do presidente, e ficam repetindo esse tipo de coisa. É uma tristeza. Por quê? Porque mesmo os secretários que defendem o presidente são críticos dessa postura dele em relação à Covid, em relação à doença, em relação à pandemia. Então não dá para aceitar. Não dá para aceitar. A gente não pode aceitar uma postura dessa. Está discutindo cloroquina em pleno 2021, está discutindo a ivermectina em pleno 2021. Isso não faz mais sentido. Mas o dinheiro foi gasto com isso, não é, secretário? O governo federal autorizou a fabricação de cloroquina e a distribuição na rede pública de algo que não tem eficácia comprovada. Pela verdade, não é nem eficácia comprovada, ele é ineficiente e ele pode causar sérios danos à saúde de quem o consome, não é? Que atitudes que o Conselho de Secretários Nacional de Saúde pode tomar em relação a isso? A essas medidas que o governo chegou a fazer de gasto do dinheiro público com remédios que não têm eficácia alguma. Em relação a isso, Yara, eu acho que cabe aos órgãos de controle, e o presidente e o ministro vão responder, já estão respondendo, é verdade, tem procedimento aberto exatamente para investigar esse tipo de conduta. Ontem, mais alguns no Senado, pelo que eu pude notar. A gente se posicionou de maneira muito firme ainda no começo da pandemia. A gente disse no CONAS, em nota, disse o seguinte: a gente defende que o médico tem autonomia para prescrever o que a consciência dele achar que é correto. A gente não interfere, eu nunca interferi para dizer assim, não, é medicamento A, é medicamento B, medicamento C, de jeito algum. Mas o mesmo médico que tem essa autonomia para prescrever, ele tem um dever ético de seguir a ciência. Se o medicamento não tem eficácia comprovada, eu não posso achar que minha autonomia para prescrição é um vale-tudo, é um papel em branco de responsabilidade, que a minha autonomia me permite ser irresponsável em relação ao que eu prescrevo para o meu paciente. Lógico que não. É óbvio que não. Se fosse qualquer outra doença e houvesse esse tipo de conduta, vamos imaginar, eu tenho alguém que está com imunidade baixa e o médico vai prescrever uma medicação que vai piorar essa imunidade dele. Essa pessoa pode ir a óbito. Será que esse médico não vai ter consequência? Não vai responder por isso? Vai. Caso clássico de responsabilidade civil do médico. Responsabilidade civil, ainda que subjetiva, mas ele a tem. Então, me parece também que os médicos têm, assim como os políticos têm. A gente não pode mexer na prescrição. A gente não pode mexer nisso, que é a autonomia do médico. Mas o médico não pode achar que a autonomia é uma cláusula de responsabilidade para ele. De forma alguma. Eles não podem negar a ciência. Uhum. Nesse particular...
Por favor, termina. É porque, nesse particular, o Conselho Federal de Medicina deu uma aula do como não fazer em relação à pandemia. É assim, lamentável a postura, tem sido a postura do Conselho até aqui. Certeza. Nesse aspecto, você avalia que, então, tanto o presidente quanto o ministro da Saúde precisam ser responsabilizados pelas mortes causadas? Yara, a responsabilidade pelo óbito, eu já tenho um nexo de causalidade mais complicado, porque, no fim das contas, de novo, responsabilidade político-administrativa. Politicamente, eu não tenho dúvida. Dizer que eles são os causadores em si das mortes, eu tenho pelo menos um médico aí no meio do caminho que estava prescrevendo também de maneira irresponsável, né? Talvez o médico tenha responsabilidade direta sobre a prescrição disso, mas do ponto de vista administrativo, eles vão ter responsabilidade em relação à produção, em relação à distribuição, em relação ao desperdício de recursos públicos pela produção disso, que não vai ter eficácia comprovada alguma. Isso eu não tenho dúvida. Vai haver imputação, ainda que não agora, mas no futuro, com certeza, de responsabilidade sobre um sobre o outro. Com certeza. Secretário, nos últimos 90 dias, segundo o ministro Pazuello falou ainda ontem, ele e a sua equipe foram pegos de surpresa, segundo as palavras mesmo que ele falou, por uma segunda onda da Covid que seria inacreditável de se esperar nesses dados. Será que é tão surpresa assim mesmo, presidente? Vocês já foram pegos de surpresa também ou não dá para acreditar nessa palavra aí, não? Yara, não, porque muitas vezes a gente tende a ouvir quem não vai trazer boa notícia para a gente. E esse é um mal dos gestores públicos. Muitas vezes eles querem ter ao seu lado as pessoas que só vão trazer boas notícias. E há quem traga más notícias. E a má notícia que a gente tinha, que já sabia, era que vinha da Europa. A gente tende a observar o comportamento da Europa. A gente está 90 dias de atraso sempre em relação à Europa. E o que aconteceu 90 dias antes de iniciar a segunda onda aqui no país? A segunda onda na Europa. Muito fortemente. Inclusive, com picos maiores que da primeira onda. Com o número de óbitos maiores que da primeira onda. Então, a gente já dizia, bem, vamos nos preparar, porque a segunda onda vai chegar. A gente sabia que a segunda onda chegaria. Só quem está ali para querer só dar boa notícia é que vai ficar dando, não, esquece, fica tranquilo, isso não vai chegar aqui. Bem, a gente sabia que chegaria. Era só ouvir quem trata de epidemiologia, era só ouvir quem trata de ciência, era só ouvir os professores, a gente sabia. É muito desenhado. O primeiro caso daqui chegou com um atraso também em relação à Europa. Mas todos os comportamentos da Europa aqui se repetem com mais ou menos esse período. De 60 a 90 dias, o mesmo comportamento de lá se repete aqui, porque a gente tem um fluxo de pessoas ainda muito intenso. E foi o que aconteceu. A gente sabia que ia chegar a segunda onda. A gente não estava, e aí a gente pode dizer que é uma surpresa, era o vírus ter mutado, era a gente ter uma variante em Manaus. Isso a gente não estava preparado. Mas que ia ter uma segunda onda, era provável que a gente teria uma segunda onda. Tanto se falou, não é, secretário, vírus chinês, como se a China fosse o grande culpado ali, aquela situação toda, não querendo a China, não querendo vacina chinesa, aquela coisa toda, e agora nós temos um vírus modificado brasileiro, que fechou algumas portas aí nessa história toda, não é? Secretário, quero trazer um pouquinho, ainda continuando nesse gancho Congresso Nacional, mas há pouco mais de uma semana, o Congresso aprovou um projeto de lei que ele limita o tempo da Anvisa na análise das vacinas, para a liberação das vacinas. E isso se transformou numa grande guerra política, porque nós temos o Centrão, que é o grupo de partidos aliado da base, aliada do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, liderando essa batalha frente à Anvisa, e os técnicos se colocam completamente contrários a essa medida, porque, primeiro, que são questões técnicas, eles precisam de mais tempo para essa análise, que não teriam condições, segundo eles, de que fosse feita em até 5 dias. Como é que vocês do CONAS avaliam essa pressão política junto à Anvisa, que está sendo feita e liderada basicamente pelos partidos de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Yara, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
do jeito que estava, a medida provisória, antes de sofrer a emenda, e aí a gente pode ter um problema na redação da emenda, que teria passado um pouquinho do ponto, de ter Anvisa só em 5 dias, mas tinha o seguinte, do jeito que estava, a gente está no meio da pandemia, a gente está em situação de urgência, do jeito que estava, na redação anterior, a gente ia exigir que os estudos de fase 3 fossem feitos com brasileiros. Então, veja só, eu tenho um estudo de fase 3 em outro local. O que vai ter de tão diferente do brasileiro, sei lá, para um russo ou um americano, para saber se o comportamento da fase 3 aqui ou lá vai ser diferente? Se a gente, de fato, exigisse isso para ter uma fase 3 no país, a gente ia perder aí 4 ou 5 meses, no mínimo, sem poder usar a vacina. Então, o interesse, eu acho que é correto, defendido nesse ponto, é a gente ter mais vacina, ponto. Isso não pode implicar dizer que não precisa da fase 3, que a gente pode usar os estudos que foram feitos em outro país, simplesmente ferir a autonomia da agência. A agência tem de ter autonomia para decidir sem pressão política. Aí tem algumas falas de uns parlamentares que assustam, porque não se pode simplesmente achar que os técnicos da Anvisa estão fazendo isso por um desejo de serem mais importantes que o Congresso, ou por dizerem que não, que o Brasil faz a melhor ciência. Não me parece ser o caso. A Anvisa é composta de técnicos competentíssimos, seríssimos. Dia 31 de dezembro, estava querendo estar um pouquinho com minha família, eu parei tudo que eu estava fazendo e fui ter uma reunião com técnicos da Anvisa exatamente para discutir a questão da Sputnik V. E não tinha nem ainda essa emenda aí. E lá a gente conversava com eles e a questão era puramente técnica. Não havia nada por detrás disso. Então... E o que aconteceu nesse meio de caminho de 31 de dezembro para agora, 12 de fevereiro, que a Sputnik está se virando a vacina do Bolsonaro? Depois de ele ter entrado numa guerra política com Dória, agora é tudo pela Sputnik. O que a população pode esperar disso tudo? Porque, afinal de contas, a Anvisa já liberou a fase 3, o que favorece a Sputnik, mas as outras situações, ela ainda precisa da documentação da Sputnik. E agora o governo Bolsonaro transformou a vacina russa a grande queridinha deles. Afinal de contas, o que mudou nesse curto espaço de tempo que você mesmo colocou? Yara, já que eu estou num estado governado por um partido comunista, quero adotar aqui um ditado chinês, que diz que não importa a cor do rato, perdão, não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. Eu não vou entrar na discussão sobre se a vacina A, B, C ou D, e eu acho que eventuais interesses subterrâneos na vacina A, B ou C, se um diretor representando o Centrão ou não foi nomeado aí pela empresa para tentar ter um jogo de interesses, bem, aí que os órgãos de controle o façam. Nosso papel nesse momento é cobrar do Ministério o mais rápido possível vacinas que sejam eficazes e seguras. Se a Anvisa me disser que a vacina é eficaz e segura, ótimo. Eu quero aplicá-la o mais rápido possível. Se houver algo de irregular nisso daí, aí bem que os órgãos de controle façam o controle mais rigoroso possível sobre esses atos. Mas que, de fato, é estranho, e isso é estranho. Mas, nesse momento, eu prefiro ficar com o meu ditado da China. Se esse gato matar o rato, no caso o vírus, eu vou querer ele aqui também no meu estado. Você quer Sputnik no país? Você defende que ela venha nessa situação que está agora? Ela é uma vacina segura para chegar ao país? Yara, essa resposta não sou eu que vai dar. Quem vai dar é a Anvisa. Se a Anvisa me disser que ela é uma vacina segura, eu não tenho por que dizer não. Já está sendo aplicada em outros países. Ela, a princípio, está sendo aplicada na Argentina, parece com bons resultados, apesar de terem sido poucas doses. Então, ficar de segura, por que não? Né? E se houver algo de ilícito por trás, bem, que os órgãos de controle façam o controle devido.
dela, não é? Lula, eu volto nessa questão permaneço, na verdade, nessa questão da vacina, porque a gente falou na vacina da Rússia, Sputnik V, mas nós tivemos uma disputa política completamente instituída entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador do estado de São Paulo, João Dória, para ver quem é que conseguia aplicar. E foi uma loucura aquilo. Aí, quando João Dória teve autorização, aplicou a primeira agulhadinha no braço da enfermeira Mônica, que eu não vou lembrar o sobrenome agora, mas que foi vacinada hoje à tarde na sua segunda dose. Aí o governo federal veio, vamos lá colocar, mas nós que eu digo, eles não tinham um plano completamente viável de distribuição das vacinas, atrasaram as vacinas, ou seja, nós tivemos uma disputa política, mais uma vez, muito deflagrada, no qual quem saiu perdendo foi a população. De fato, nós não tínhamos um plano de vacinação estabelecido, já não era para estar pronto. Se o general Pazuello é um técnico especialista nessa logística, não era para saber exatamente para qual lado os caminhões tinham que ir para as vacinas chegarem na hora certa, no momento certo, nos seus estados e cidades, secretário? Yara, infelizmente, a gente está sofrendo as consequências do erro do planejamento lá de junho de 2020. Quando o Brasil apostou só em uma vacina, no caso a vacina da AstraZeneca, a gente foi lá para trás na fila. O que está acontecendo hoje, quando a gente vê as pessoas do Ministério dizendo não, mas quando a gente vai conversar, oferecem poucas doses, oferecem no ritmo muito lento, sim, a gente está atrás na fila. Porque quando a gente olhou o que o Japão fez, o que a União Europeia fez, o que os Estados Unidos fez, foi apostar nas mais diversas vacinas. As que tivessem viabilidade, eles já seriam o primeiro da fila. Na verdade, a gente estava comprando lugar na fila. A gente ficou lá atrás. Quando a gente foi se dar conta, se não fosse a Coronavac, a gente ia ter vacinado até agora só 2 milhões de pessoas com as doses da AstraZeneca. Ou seja, praticamente ninguém. Então, a gente ficou para trás. Quando a gente vai abrir agora a negociação, seja com a Pfizer, com a Moderna, com a Johnson Johnson, que fabricam outras vacinas, não tem solução. Por que não tem solução? Por que não tem saída? Porque tem um monte de gente na nossa frente. Então, assim, a gente não tem plano estruturado porque, de fato, não se sabe. A gente não sabe. Hoje, os secretários de saúde não sabem quando vão receber a próxima dose. Dia 12. E não há previsão no Ministério para dizer quando a gente recebe mais doses de alguma vacina. Ou seja, vacina. A tendência é acontecer o que já está acontecendo em Salvador, que suspendeu o calendário de vacinação porque há a possibilidade de ficar sem vacina. O que está acontecendo na Bahia tende a acontecer em outros estados também, secretário, de acabarem as vacinas por conta desta inércia que aconteceu, nessa demora de negociações e tudo mais. O Brasil vai ficar sem vacina em quanto tempo? Yara, a princípio, essa tendência de Salvador deve se replicar em outros locais, porque a gente não tem doses ainda para muitas semanas. De modo que, muito provavelmente, a gente vai ter enormes lapsos temporais. Né? A gente vai vacinar e ficar semanas sem vacina. Vacinar e ficar semanas sem vacina. Isso deve acontecer assim até o final do ano. Eu só acredito. Daí que vacina e fica sem, o tempo que as pessoas ficam sem tomar a segunda dose, ela pode tornar inativa a primeira dose? Não, a segunda dose ela está reservada. Ok. Para os estados. Foi a orientação, inclusive, que a gente deu para todos os estados. Reservem a segunda dose para entregar só no momento adequado, para a gente não estragar a vacina. Porque a gente já está estragando vacina, porque não imuniza. Só uma dose não imuniza. A 50% de eficácia com as 2 doses da Coronavac. Mas, secretário, quando você fala estamos estragando vacina, quanto por cento da já restrita distribuição de vacinas que nós temos hoje no país correm o risco de estarem sendo estragadas porque nós não conseguiríamos ter a segunda dose a tempo de fazer efeito total na população? Yara, aí essa é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Mas eu acredito que se os estados fizeram sua programação da maneira correta, pelo menos isso era o que estava sendo conversado,
a gente não vai estragar nesse momento, porque a gente vai ter segunda dose. O que a gente não vai conseguir é vacinar mais gente. A gente está vacinando muito pouco. A gente tem mais de 30 mil locais de vacinação no país. 30 mil salas de vacina, mais de 30 mil. Se a gente pensar aí, cada uma vacinando um número pequeno de pessoas por dia, a gente pode pensar em 3 milhões ou 5 milhões de pessoas vacinadas por dia. Mas a gente tinha que ter vacina para isso. Hoje não dá para a gente sair ofertando em todos os postos. Por quê? Porque simplesmente a gente não tem dose suficiente. Então, a gente mal vacinou os profissionais de saúde, teve um monte de gente tentando furar fila. Estamos começando a vacinar idosos com mais de 90, né? E isso com muita dificuldade. É muito provável, a gente sabia quando começou, que a gente fosse ter semanas com vacinação, semanas sem vacinação. Infelizmente, até o segundo semestre, que eu acredito quando isso normalize, eu acho que vai ser assim. O ministro ontem chegou a falar que acredita que nós teremos a população imunizada até a metade do ano. Me parece uma projeção um tanto quanto assanhada, digamos assim, porque eu não consigo enxergar uma viabilidade nisso tudo. Qual é a expectativa de vocês, secretário? Dá para criar uma expectativa tão positiva assim na população, diante de tanta dificuldade que a gente vê? Yara, eu quero muito que ele esteja certo e a gente não esteja sabendo de alguma coisa. Vai que ele tem alguma negociação com alguma empresa, lógico que ele não pode revelar, e vai ter mais doses. Ótimo. Seria sensacional que a gente tivesse essa condição. Infelizmente, eu não consigo vislumbrar esse cenário. Até o primeiro semestre, até junho, eu acredito que a gente vai vacinar a conta-gotas. E isso deve melhorar a partir do segundo semestre, quando a gente vai ter uma produção maior, tanto do Butantan quanto da Fiocruz. Nesse cenário, você acredita que nós demoraríamos quanto tempo para vacinar a população completa do Brasil? Eu acredito que a gente consegue chegar no final de 2021 com pelo menos mais de metade da população vacinada e completar aí uns 70%, talvez no começo de 2022. Esse é o cenário que eu diria, ainda é um cenário, no meu modo de ver, otimista, mas para mim é um cenário mais provável. Mais provável. E, secretário, com relação a essas questões dos antivacinas, até porque o presidente sempre colocou, o presidente da República, que ele não quer tomar a vacina, que até a semana passada, numa live com o presidente da Anvisa, o Barra Torres, ele até brincou que o Barra Torres falou que ia tomar vacina, que daí o Bolsonaro aplicava nele, e ele aplicava no Bolsonaro, o Bolsonaro, não, eu não é? Isso, até que ponto essa rejeição à vacina do presidente da República, ele acaba causando problemas também para que os estados, a estrutura toda do Sistema Único de Saúde se estabeleça como distribuidor da vacina, faça com que a vacina chegue nas pessoas, as vacinas sejam confiáveis para a população. Yara, isso vai causar um problema de cultura por muitos anos. Eu vou te dar aqui um dado que até agora não foi nem muito noticiado, mas a dificuldade que a gente está tendo para vacinar indígena. Praticamente só 1/3 dos índios tem aceito receber vacina. 1/3. 2/3 têm recusado vacina. Todos os estados tiveram profissionais de saúde, não é a tiazinha que está lá no grupo de WhatsApp, ou seu Zezinho que está lá tomando a cervejinha dele no boteco na sexta-feira, está conversando com os amigos e recebendo mensagem no WhatsApp lá com fake news sobre vacina. São profissionais de saúde que se recusaram a vacinar. Em todos os estados a gente teve essa dificuldade. A gente chegou a ter uma polêmica no Espírito Santo porque a secretaria de lá proibiu a circulação de pessoas, de profissionais que não tivessem vacinado em hospitais, né? Deu o maior problema. Então, veja que a fala do presidente, ela tem um poder que a gente não faz ideia, a gente não tem noção. Pessoas perguntam assim, sim, mas a maior autoridade da República está dizendo que não vai tomar vacina, por que eu vou tomar? Até mudar isso, até introjetar nas pessoas de novo que a vacina não vai te adoecer, pelo contrário, ela vai impedir que você fique doente. A gente está voltando à discussão do início do século XX, de revolta da vacina.
E quanto tempo a gente vai demorar para novamente a população ter confiança? Vai demorar muito tempo. A gente viu essa semana a Fernanda Montenegro, o Lima Duarte vacinando. Isso é importante. Todo mundo quer referência, né? Ainda mais personalidades que são referência para o país, eles mostrarem de fato que estão vacinando, é importante para a gente tentar resgatar essa confiança das pessoas na vacina. A gente vai, eu não sei quanto tempo, e o que é pior, isso não vai afetar só a vacinação de Covid, vai afetar todas as vacinações. Pois é, Já hoje alguns... vem sarampo, vem a coqueluche, vem a rubéola, vem várias outras vacinas que todos nós fomos acostumados e nos criamos tomando essas vacinas e agora parece que está tudo sendo colocado em xeque nessa situação. E a gente era país livre do sarampo. A gente teve a epidemia de sarampo nos últimos 3 ou 4 anos. E a tendência é que aumente, que venhamos a ter novas epidemias a partir de agora. Se a gente não vacinar nossas crianças, do que vai ser? Vai ficar circulando, vai ter gente adoecendo. Infelizmente. A gente vinha já observando uma queda no percentual de pessoas vacinadas nos últimos 5 ou 6 anos, e agora eu tenho certeza que isso ainda vai se acentuar. Mudar a cultura da sociedade, resgatar a confiança dela na vacina, quando essa confiança é quebrada dessa forma, isso demora muito tempo. Vai ser trabalho aí, talvez para 1 ou 2 gerações, para a gente resgatar isso de novo. Resgatar o Zé Gotinha, né? Resgatar a necessidade de vacinar, ir novamente nas escolas, fazer campanha de conscientização dos pais. A gente vai ter que voltar a tudo isso. Infelizmente. O presidente está matando o Zé Gotinha, então, Lula. Tá. Hoje é uma briga da cloroquina com o Zé Gotinha, né? E infelizmente o Zé Gotinha ele já teve mais prestígio no país. É verdade, com certeza. Lula, vou dar um tempinho aí para você tomar uma água, enquanto eu vou mudando de assunto um pouquinho, porque, afinal de contas, saúde e o trabalho de vocês no CONAS não se detém só na questão da vacina. Nós temos o orçamento desse ano, que ainda sequer foi votado, por mais uma questão de disputas políticas no Congresso, e nós sabemos o quanto a votação do orçamento é importante para a manutenção do Sistema Único de Saúde, que já vem debilitado por conta da emenda 95, que reduziu as transferências de recursos para a área de saúde, e há dados, a semana passada eu conversei com o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, que até levantou estimativas de mais de 20 bilhões em déficit desde 2018, quando a emenda ela passou a valer de fato. Como é que se recupera isso, Lula? Tem como se recuperar e quanto tempo o Brasil necessita para que se recupere essa estrutura de saúde pública que nunca foi tão boa assim, mas era melhor do que nós temos hoje ainda, não é? Yara, a gente tem que fazer, a sociedade tem que se perguntar o que é prioridade. Será que saúde pública é prioridade de fato? Essa tem que pergunta ser, não é o que a gente espera, gente. Só que aí a gente tem que fazer a pergunta, vamos olhar o que aconteceu com a emenda 95. A emenda 95 foi até algo curioso. A primeira do Ocidente que previu uma regra de controle fiscal por meio de emenda constitucional. São 20 anos de controle fiscal para tentar reduzir o déficit primário. Beleza. O governo federal gasta muito, né? Gasta muito com servidor, com saúde, com educação. Veja só que curioso. É ótimo. Só que eu tenho um problema, por quê? Porque a emenda 95, que é lá de 2017, ela meio que criou uma fotografia em 2017. Diz assim, olha, de 2017 a 2037, por 20 anos, a gente vai ter o gasto nisso aqui. Todo ano eu aplico inflação. Mais do que a inflação, eu não vou permitir. Na prática, o que é que isso implica? Isso implica que, como o PIB ele cresce a princípio mais do que a inflação, eu vou e o meu gasto ficou congelado, meu investimento ficou congelado lá em 2017. Com o tempo, à medida que o orçamento vai crescendo, eu vou diminuindo a proporção que eu gasto com saúde em relação ao orçamento. O que havia antes era a possibilidade disso ser
todo ano modificado. Quando eu percebi isso lá no ano 2000, que eu criei a emenda 29, salvo engano, ainda com Serra, ministro da Saúde, e Fernando Henrique, presidente. Depois foi modificado no governo Dilma, mas também com outro indexador. Eu comecei a criar um indexador para todo ano eu ter algo além da inflação. Então, eu ia subindo percentualmente, coloquei percentuais para estados e municípios gastarem com saúde, também não era previsto na Constituição, e isso modificou o gasto com saúde pública no país. Foi incrementado de 2000 até 2017. A gente saiu de 3% do PIB para 4%. 4% do PIB foi o máximo que a gente gastou em 2000 na história do país com saúde. 4% do PIB. Se a gente olha países que têm um sistema de saúde parecido com o nosso, Inglaterra, Canadá, eles gastam 8%, eles gastam o dobro. E o que aconteceu de 2017 para cá? Em vez de aumentar, eu estou diminuindo. Hoje eu estou em 3,8% do PIB. A tendência é que até 2037, quando a emenda terminar, eu volte para os 3% do ano 2000. Então, é como se em 40 anos eu não tivesse evoluído nada. Se saúde pública é prioridade para o país, eu acho que é tempo da gente rever, pelo menos em relação à saúde pública, essa regra da emenda 95. Porque a tendência é que a saúde perca recurso e não ganhe recurso. Perca mais e já vem perdendo. Perca não é? ainda mais do que já vem perdendo. Então, a tendência para o futuro é a gente ter mais dificuldade ainda de abrir novos serviços. Porque eu acho que se perguntasse para as pessoas, vocês acham que tem o recurso, os serviços de saúde suficientes para você? As pessoas vão dizer que não. Eu preciso de mais serviços de saúde. Só que isso implica num custo. Não é possível que eu continue tirando recurso de saúde pública para botar para outras coisas. Eu acho que se a gente não tiver a saúde pública como prioridade e um gasto proporcional a essa prioridade que a gente diz que ela tem, não faz sentido. A gente vai continuar reclamando do SUS, vai continuar reclamando da emergência cheia, vai continuar reclamando que falta médico, que falta medicação, porque no fim das contas falta. É uma batalha de vocês agora, não é? Que falta leito de UTI, que falta leito porque em 2021 o Maranhão tem 0 leito de UTI financiado pelo Ministério da Saúde, 0. Assim, a pandemia acabou aqui, eu não estou sabendo. Então, assim, se isso não for prioridade, fica muito difícil. E prioridade se traduz em alocação de recursos. Eu preciso de mais recursos para bancar uma saúde melhor para todo mundo. Com certeza, com certeza. Lula, a gente está chegando ao final dessa nossa live. Eu não posso terminar essa live sem esclarecer de onde é que vem esse Lula do nome, porque, afinal de contas, você é secretário de saúde do governo Flávio Dino, PCdoB, que nem você citou, um governo comunista, e você me aparece com esse Lula no nome. Afinal de contas, da onde é que sai esse Lula no nome para a gente poder quase chegar ao final dessa nossa live? Yara, as pessoas acham que o Lula é uma homenagem ao Luiz Inácio. E apesar dele ter sido um grande presidente, não foi uma homenagem do meu pai ao Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é meu sobrenome mesmo, sobrenome de uma família de origem muito humilde aqui do interior do Maranhão, da cidadezinha chamada Araioses. Meu pai é de uma família de 23 irmãos, da mesma mãe e do mesmo pai. Né? Eles gostavam de filhos em 23 irmãos? 23 filhos. Minha avó deixou de ter filho porque meu avô faleceu. Eu acho que ela continuaria tendo mais alguns aí. Acho que chegaria no 25 para ficar um número mais redondo. Mas o Lula, eu escuto piadinha desde 1989 ainda, lá na primeira eleição presidencial, eu escuto criança ainda na escola, eu escutava piadinha com isso. E acabou ficando. Eu gosto hoje, é um sobrenome muito forte, e todo mundo me conhece por Lula. Né? Nem por Carlos, nem por Eduardo, que é o meu segundo nome, mas por Lula. Todo mundo me chama de Lula já desde a mais tenra idade. Exato. Mas eu acho importante falar sobre isso também, Lula, porque nesse momento tão de polarização política, com uma missão tão importante quanto a que você tem como presidente do Conselho de Secretários de Saúde do país inteiro, e como nós conversamos ao decorrer dessa live, a importância do trabalho, essas dificuldades que muitas vezes você encontra, é importante deixar bastante claro que é um sobrenome da sua família, que não tem nada a ver com questões políticas, não é? E que, enfim, não é algo aí histórico de origens familiares, é importante as pessoas saberem disso tudo, não é, Lula?
A gente tem que dar risada às vezes, Yara. Eu já fui 2 vezes ao Congresso, nas 2 vezes o pessoal não lê o meu último sobrenome. É Carlos Eduardo de Oliveira. Aí olha o Lula e engole, achando que é apelido, é alguma coisa. É o momento e a quadra que a gente enfrenta no país. Depois, um dia, a gente dá risada de tudo isso. Com certeza. Gente, estamos chegando então ao final da nossa live da revista Isto É, com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Eduardo Lula, não é? Lula, muito obrigada pela sua participação. Gostaria de abrir aí um espacinho para você deixar a sua última manifestação, então, aqui para nós, mais uma vez agradecendo aí a sua presença. Yara, eu que agradeço demais a participação, a possibilidade de estar falando sobre saúde pública, estar conversando sobre isso em tempo de pandemia, numa sexta-feira de carnaval. Mas eu quero dizer aí para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, que se há alguém que teve destaque no meio dessa pandemia, esse alguém é o Sistema Único de Saúde. Ele pode funcionar, ele pode dar certo, ele tem inúmeros exemplos que nos deixam orgulhosos. Acreditem no SUS, defendam o SUS. Eu acredito que ele, hoje, mais do que nunca, é um importante mecanismo que a sociedade ganhou ao longo desses anos e que serve muito para reduzir essa coisa absurda que é a desigualdade no país. O SUS nos iguala e ele pode sim ser um orgulho para a gente. É isso aí, e protejam o Zé Gotinha, não é? Que também é tão importante nessa história toda. Pessoal, em nome da revista Isto É, eu gostaria de agradecer a participação do Carlos Lula mais uma vez, a todos vocês que nos acompanharam, dos seus escritórios, das suas casas, muito obrigada pela participação de todos. Por favor, cuidem-se, feriado de carnaval chegando, nada de bloquinho, nada de rua, fiquem em casa, se comportem, vamos dar um basta nesse vírus, se Deus quiser, para no ano que vem todo mundo poder festejar aí e aproveitar. Muito obrigada mais uma vez, Lula, pela sua participação. Obrigada pela participação de todas. Até a próxima sexta-feira.